Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Pequena meditação que eu vou fazer hoje a respeito do que está escrito em Marcos, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 38. Quando ele fala ali, né? Quem não é por nós é contra nós. Isso aqui não é um estudo, é apenas uma pequena reflexão. O ideal é você pegar esses versículos e fazer o seu próprio estudo, a sua própria meditação, a sua própria opinião. Eu estou dando a minha opinião, ok? Para quem é novo no canal, eu quero deixar claro que eu utilizo o nome hebraico do Messias, do Mashiach, que é Yahshua ou Yahushua. Tá? Yahua é o nome do Criador, Yud-He, Vav-He. Então, a gente, Yah vem, seria uma redução do nome do Todo-Poderoso, e Shua quer dizer salvação. Então, é a salvação que vem de Yah. E se eu colocar Yahu, Shua, eu estou utilizando o trigrama. Tá? Então, eu estou utilizando um nome, não está na totalidade, mas é Yahu Shua, salvação que vem de Yahu, tá? Então, não existe nome em hebraico, existe o nome hebraico, porque o nome do Mashiach, ele é hebraico. Porque você ganhou um nome do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, o meu nome é Annelise. Eu recebi esse nome e moro no Brasil. Se eu for morar na França, eu não vou trocar de nome, o meu nome vai continuar o mesmo. Se eu for morar na Itália, o meu nome vai continuar o mesmo. Porque nome, já diz, nomes próprios, ele não se translitera. O mesmo caso do nome do nosso Messias, do nosso Mashiach, e o nome do Todo-Poderoso, do nosso Criador. Então, só para deixar bem claro aqui o porquê que você vai ver aqui, não somente o nome do Mashiach ou do Todo-Poderoso, mas o nome, por exemplo, dos discípulos, dos profetas, todos têm nomes hebraicos e não nomes em hebraico, é nomes hebraicos. Então, eu vou tentando aqui, ensinando aqui para vocês os nomes verdadeiros, tá? E isso não se trata de uma seita, como muitos dizem, né? Não se trata disso, se trata apenas que o original é hebraico. O resto foi feito ali, muitos erros, né, de tradução, de transliteração, trouxeram nomes pagãos, né, como é o caso de Jesus, porque a letra J não existe no alfabeto hebraico, a letra J não existe. Tá? Então vamos começar por aí. Então, todo nome que começa com J na Bíblia não existe. Por exemplo, João, Judas, não existe esses nomes. Jonas, não existe. A letra J não existe no hebraico. São 22 consoantes, né, no alfabeto hebraico. Então, só para dar uma clareada aí para vocês. Então, vamos fazer a leitura do livro de Marcos 9, a partir do versículo 38. Disse-lhe Yahuhanã. Quem é Yahuhanã? É João, tá? Um dos discípulos. Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Aqui nós já vemos Yahuhanã, ou Yohanã, como muitos entendem que seria também Yohanã ou Yahuhanã. Ele já estava ali com um mau entendimento de que somente aquele grupo de 12
poderia ter a legalidade de expulsar demônios, de orar, de agir ali com o Messias, né? Então ele já vem com essa fala diante de Yahushua. Seguindo, o que responde Yahushua? Mas Yahushua respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então aqui nós temos um ponto muito importante da gente discernir um profeta verdadeiro. Quando eu falo profeta, eu falo uma pessoa que está falando a palavra do Todo-Poderoso. Um profeta verdadeiro de um falso profeta. Se ele confessa Yahushua nas suas falas, nas suas palavras, se ele usa o nome de Yahushua, ele está a favor de Yahushua. Agora, se da boca desse profeta não sai em nenhum momento o nome de Yahushua, pode ter certeza que ele é contra Yahushua, tá? Aqui nós temos uma leitura complementar que está em 1 Coríntios 12:3, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Elohim, que eu sempre gosto de colocar, em vez de Elohim, eu gosto de já trazer o que significa Elohim, que é poderoso ou poderosíssimo. Então, ninguém que fala pelo Espírito do Todo-Poderoso ou do Poderosíssimo afirma anátema Yahushua. Por outro lado, ninguém pode dizer mestre Yahushua senão pela Ruach HaKodesh. O que é Ruach HaKodesh? É o Espírito do Kadosh, tá? Conhecido por Espírito Santo. Seria o mais certo, Espírito do Santo, do Kadosh, do separado, tá? Então aqui ele está dizendo a mesma coisa, mas lá em 1 Coríntios 12:3 ele fala em outras palavras, ok? Continuando, aqui está o versículo chave: pois quem não é contra nós é por nós. Então isso é muito simples de entender. Quem não é a favor, quem é a favor de Yahushua é a favor, quem é contra é contra. Então, se aquela pessoa está usando o nome de Yahushua, está falando sobre Yahushua, ele é a favor. Não importa quem ele é, não importa o que ele confessa de denominação ou de título de igreja, não importa. Ele, confessando o nome de Yahushua, ele é a favor de Yahushua. Agora, aquele que não confessa Yahushua, esse já está contra Yahushua. Então, é muito simples da gente perceber. Vamos ver qual é a leitura complementar. Ele só está dando os outros, né, discípulos ali, os outros apóstolos. Matitiarro, que é Mateus, também fala a mesma coisa, tá? Depois também tem Lucas e aqui também, Lucas 11. Então, se vocês quiserem dar um print aí nas leituras complementares, fiquem à vontade. O que eu quero falar baseado neste livro de Marcos é a respeito do sectarismo, tá? O que é o sectarismo? O sectarismo vem praticamente de seitas, tá? É uma separação de grupos, é uma intolerância religiosa de grupos religiosos, tá? Quem acompanha o canal sabe que eu falo muito sobre as astutas ciladas do inimigo, tá? Então a gente tem que ir detectando ao longo da nossa caminhada quais são essas astutas ciladas do inimigo. E eu digo que o sectarismo foi uma das principais. Tá? A principal eu diria que é dizer que o Mashiach, ele não é o filho
de Yahweh, que ele não pagou preço por nada, que ele não é nada, que não existiu, que isso, que aquilo, que ainda vai vir um Mashiach, tá? Então, mas depois o sectarismo, tá? Porque a gente tem que entender que o inimigo, Hassatan, ele é o pai da mentira, tá? Então o que ele fez? Ele aproveitando da palavra, porque ao contrário do que o sistema religioso acha, que o inimigo ele vem perante as pessoas com todo vermelho, de guampinha, assim como, né, muitas vezes nos desenhos animados a gente vê, né? Não, não é nada disso. Ele é disfarçado, disfarçado de verdade, mas nunca ele é 100% verdade. Ele é misturado. Ele é misturado. Ele é verdade misturado com mentira. E verdade misturado com mentira, ela se transforma em verdade? Não. Ela sempre vai ser uma mentira. Então, verdade com verdade sempre vai ser verdade. Agora, verdade misturada com mentira sempre vai ser mentira, tá? Coloquem isso na mente de vocês. Então, o sectarismo, ele é uma das astutas ciladas do inimigo. Então, ele utilizando, né, vamos dizer assim, da fé das pessoas, ele começou a criar grupos fechados de denominações, de dogmas religiosos, de entendimentos, né, sectários. Tá? Por isso, hoje, eu não fiz essa pesquisa, mas eu sei que existem milhares ou milhões, eu não sei dizer, de denominações religiosas, e cada uma tomando para si a salvação, né, e condenando as demais, tá? Sendo que aqui o próprio Mashiach está dizendo que quem é por nós, é por nós. Quem é contra nós, é contra nós. Não existe somente essa bifurcação. Quem é a favor, é a favor. Quem é contra, é contra. Então, ninguém que confesse Yahushua como Salvador é contra ele. Jamais. Então, esse sectarismo religioso é o que já começou ali, né? João já estava querendo fazer um sectarismo ali, né? Colocando ali como um grupo fechado, na qual não existiria autoridade para uma pessoa que não participasse daquele grupo para que fosse ser utilizada, né, pelo Todo-Poderoso. Em João, no livro de Yohanan e Ahuhanan, João 3, no versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer. O que é vento? Aqui em grego é pneuma. Pneuma. Vamos ver o que é pneuma? Aqui diz terceira pessoa da Trindade, mas a gente sabe que não existe uma trindade, tá? Não existe três deuses, tá? Isso é uma heresia. Porque o Shema diz, né? Yahweh, o Todo-Poderoso, ele é Errad, ele é um. Então, aqui, o que vai dizer aqui? Ele fala sobre o Aruach HaKodesh, tá? Seria a personalização do Espírito do Kadosh. Então, o vento em hebraico é Ruach, Ruach. Então, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido da Ruach. Então, o que eu quero fazer esse comparativo aqui? Quem tem a Ruach, quem tem o Espírito do Poderoso, age por meio dele, para ele, a favor dele. Então, independe de grupos, independe da pessoa ser adventista, metodista, batista, presbiteriana, católico, enfim, judeu.
árabe, independe disso. Estou dando um exemplo aqui de grupos, tá? Não vou conseguir mencionar todos. Independe, o vento, a ruach, ele sopra aonde ele quer. E não é esse vento que a gente vê aí na natureza, não está falando desse vento aí. Vento norte, vento sul, vento oeste, vento leste, não. A ruach, ela sopra onde ela quer. Ela age em quem quiser. Usa quem quiser. A palavra não diz que ele usou jumento para falar. Usou ou não usou? Usou. Eles que podem suscitar, né? Levantar pedras para falar? Pode. Quanto mais humanos. Quanto mais humanos. Ali teve aquela passagem, me veio agora à mente, que aquele romano, aquele centurião romano, foi lá clamar pela cura do seu servo. Um centurião romano. Estamos falando de um chefe de 100, um centurião romano. Foi clamar a Yahushua pela cura do seu servo. E ele disse, eu nunca vi uma fé assim em toda Israel. Talvez esse centurião seja o Cornélio que fala lá em Atos. Eu não tenho muita certeza disso, mas tem muitas chances de ser. Tá? Aqui Pedro tem, né? Kefa, Pedro, tem um sonho daqueles animais descendo do céu, tá? Que representaria ali os animais impuros. E o que ele estava dando a mensagem ali para Pedro? Logo após veio alguém dizer que Cornélio estava reunido com mais, eu não me lembro quantas pessoas eram, mas estava reunido na casa de Cornélio com mais muitas outras pessoas, né, que eles chamam de goi, de estrangeiros, de gentios, né, reunidos na casa de Cornélio esperando pela presença de Kefa. Então, o Todo-Poderoso já estava dando aquele sonho para Pedro, para dizer para ele, eu purifico, eu dou a minha ruach, o meu vento, o meu espírito para quem eu quiser, Pedro. Ele não estava falando aqui de alimento mesmo, era uma metáfora, vamos dizer assim, porque o alimento impuro é impuro sempre. Não está falando de purificação de alimentos, como o sistema religioso interpreta mal. Ele está falando que era para Pedro, porque Pedro ele era um pouquinho preconceituoso, né? Ele era um pouco sectarista. Era para ele ir lá na casa de Cornélio, pregar a palavra e que eles se arrependeriam, receberiam a ruach, que foi o que aconteceu. Tá? Então, a gente não pode ser sectarista, preconceituoso. A gente tem que ter discernimento espiritual. Eu tenho falado muito sobre discernimento espiritual aqui. Porque muitas vezes, pelo preconceito, a gente está deixando de fazer a vontade do Pai. Que é o quê? Falar a palavra dele. A tempo e fora de tempo. Às vezes você olha para a aparência da pessoa e você já julga que ela não é merecedora de receber aquela palavra, tá? Às vezes a gente já tem, eu falo a gente porque essa palavra serve para mim também, tá? Então, a gente não pode ser preconceituoso, não pode. A ruach, o vento, ele sopra onde ele quer. Muitas vezes a gente diz, Pai, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Só que quando ele nos usa, a gente coloca muitas vezes a oportunidade fora por agir como Yahuhanan agiu naquele momento. Proibiu aquele homem de expulsar demônios no nome do Mashiach, porque ele estava tomando para si, para os outros 11,
aquele grupo seleto de abençoados, de ungidos, que somente eles poderiam fazer os milagres. Sendo que isso em nenhum momento foi dito pelo Mashiach, tá? Lá em Matitiarro 12, do 46 ao 50. Matitiarro 12. Do 46 ao 50. Diz assim: a família de Yahushua. Falava ainda Yahushua ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer, veja bem, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos ver aqui qual é a leitura complementar, só falando dos outros apóstolos aqui, tá? Mas é a mesma palavra. Então, quem é a pessoa que pode ser usada por Yahushua? Aquele que faz a vontade do Pai. Ele não está aqui falando, olha, somente os judeus, somente os cristãos, somente os... Não, ele não está falando isso. Ele está falando aquele que faz a vontade do meu Pai é a minha família, é aqueles que estão comigo. Família é aqueles que estão, é aquele grupo de pessoas que nos apoiam, que estão com a gente, né? Que faça chuva, faça sol, estão ali com a gente. Né? É a favor, é um grupo a favor do outro, e é isso que a Yahushua estava querendo dizer. Ele não estava dizendo que ele não amava a família dele, não, porque a gente sabe que ele foi rejeitado também pela família, né? Mas ele estava dizendo que quem fazia a vontade do Pai, esse poderia ser considerado família, tá? Então, com relação a esse sectarismo muito, muito forte, hoje, muito forte, Frederick W. Faber diz assim: a largueza na misericórdia do poderoso como a largueza dos mares, pois o amor de Yah é mais amplo que a medida da mente humana. Entende isso? O amor de Yah é maior, é mais largo, é mais profundo do que a nossa limitada mente humana. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Nós temos que ter isso em mente. Lucock, ele diz assim: a igreja tem sofrido terrivelmente devido ao seu frenesi por construir cercas. Se 1/10 do tempo que os crentes têm gasto na ereção de cercas, se tivesse devotado a construir o caminho de Yah, o mundo seria um lugar muito melhor hoje em dia. Achei fantástico esse pensamento dessa pessoa aqui. A igreja tem perdido tempo construindo cercas. O que é uma cerca? A cerca é algo que rodeia um lugar, né? Rodeia, limita, separa. Por exemplo, se eu construo uma casa e eu coloco cercas, eu estou separando a minha casa, colocando ela como se fosse uma proteção, entre aspas, né? Porque sabemos que não existe proteção, né? Para ladrão, né? Ou seja lá o que for. Mas no caso aqui, a igreja, ela ao invés de construir muros, ela tivesse construído pontes. Uma ponte liga um lugar a outro.
tá? Ela permite a passagem de um lugar para outro. O mundo seria bem melhor. Então, que nós não sejamos construidores de cercas. Peço perdão que eu gravo meus vídeos, áudios bem caseiro, tá? Tem barulho da rua também. Mas o que importa é pregar a palavra. Então, que a gente não seja preconceituoso. Acontece muitas vezes as pessoas, está acontecendo, né, um movimento de pessoas que estão saindo do sistema religioso, como aconteceu comigo, o Todo-Poderoso ordenou a minha saída, e a gente também começa a ficar sectário, né? A gente sai da igreja e começa a ficar sectário também com outros grupos. Então isso é uma astuta cilada do inimigo, porque se Yahweh é errado, é um, é único, ele é absoluto, nós temos que ser errados com ele, nós temos que formar um com ele. E quando nós estamos sectários, nós não estamos sendo um, nós estamos sendo muitos, separados por cercas e brigando por causa de pensamentos não bíblicos, né, da maioria das vezes, né, dogmas religiosos. E para isso, Hassatan está aplaudindo. Isso que a gente tem que ter noção, que Hassatan está aplaudindo esse sectarismo, tá? Então, essa meditação para esse dia e a minha oração é para que a gente não seja preconceituoso, não olhe para a aparência, porque a Ruach, ela sopra onde ela quer. Amém? Fiquem na paz, né? Que Yahweh vos conceda essa paz, resplandeça o rosto sobre vós e lhes dê a paz. Amém? Shalom.